Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor, graças a Deus por essa rica e feliz oportunidade. Olhem, hoje eu estou querendo falar acerca de um assunto um pouco polêmico. Um assunto este que traz algumas dúvidas a respeito das suas interpretações. Eu sei que muita gente tem comentado esse assunto, mas ainda deixa aquela dúvida, né? Aquela incerteza sobre esse assunto, de como foi que isso pode ter acontecido. Mas antes eu gostaria que vocês dessem um like, um joinha e compartilhassem esse vídeo para que eu possa ter uma forma de divulgar o meu trabalho. E aqueles que ainda não são inscritos, eu gostaria de pedir encarecidamente, se inscrevam no meu canal, para que vocês possam receber todas as notificações de primeira mão a cada vídeo que eu possa postar no meu canal, tá certo? Vamos ao assunto. Em Oséias 2, aliás, Oséias 1, versículo 2, Deus falou assim a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições com ela. Ora, a palavra tomar no original aí, hebraico, é calar, que significa tanto tomar simplesmente algo para si, como também tomar no sentido de casar. Essa palavra calar, ela se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 23, Gênesis capítulo 4, versículo 19 e Deuteronômio capítulo 20, versículo 7. E ainda do grego, essa palavra tomar ou unir-se com sentido de casar, que é kolaiomai, que significa unir-se no sentido de casar, ela se encontra em Mateus 19, 5. E no sentido de juntar-se ou ajuntar-se, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Como um Deus que é santo e exige a santidade do seu povo, de acordo com a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, escrevendo em sua carta, no capítulo 1, versículo 15 versículo 16. O versículo 15 diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. O versículo 16 diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E um Deus que condena o meretrício, condena a prostituição, de acordo com Levítico capítulo 19, versículo 29, Oséias 4, 18, Oséias 4 e 5 e ainda Ezequiel 23, 43 e 9. Ora, como pode um Deus que é santo, como já falei, e que exige santidade do seu povo, e que ainda mais condena o meretrício, condena a prostituição, ele pôde ordenar Oséias a casar com uma prostituta. Há quem tente contornar essa dificuldade declarando que se trata de algumas interpretações. Existem três interpretações que alguém vai dar para resolver essa situação. A primeira interpretação é que seria um sonho ou uma visão. Ou seja, isso afirma a ideia de que Oséias teve apenas uma visão ou, ou um sonho. Mas pela sua fragilidade, pela fraqueza da argumentação, não adianta nem vale a pena comentar. A segunda interpretação é a interpretação alegórica. O que vem ser alegoria? Alegoria nada mais é do que o modo de interpretação que consiste em representar ideias, pensamento ou qualidade sobre a forma figurada. Agostinho, ele já defendia essa interpretação com muita garra. Segundo Agostinho, a interpretação literal desse texto é incongruente. E o que é que significa incongruente?
Incongruente nada mais é do que algo que não é capaz, que não condiz, que é incompatível, que não é correto de acordo com. Ou seja, incongruente significa que não condiz e moralmente impossível. Ora, já que Deus, obviamente, queria fazer disso uma ilustração dramática para a infidelidade de Israel para com Deus, nada há no texto que possa dar a entender que essa interpretação não seja literal. Se assim não fosse, não teria efeito algum como a ilustração da infidelidade do povo de Israel. O livro de Oséias faz uso indistintamente do termo prostituição, tanto para o casamento literal como o sentido espiritual. E isso acontece em toda a Bíblia, né? E principalmente nos cultos pagãos. Isso está escrito em Jeremias 13:8, Jeremias 13:27 e Ezequiel 16:32. Terceira e última interpretação, a interpretação literal. A maioria dos expositores da Bíblia admitem que se trata de um casamento literal. A forma direta do relato de Oséias torna claro e inconfundível toda a sua historicidade. O texto de Oséias não parece oferecer condições para a interpretação alegórica. Ao contrário, parece oferecer interpretação literal. A maioria é. Vejamos o seguinte: a mulher de Oséias, ela é identificada pelo seu nome, Gomer. O pai da esposa de Oséias, o sogro de Oséias, também é identificado pelo seu nome, Devlaim, que muita gente no português é Dibraim. Os filhos que nasceram desse casamento de Oséias com Gomer também são identificados pelos seus nomes, os três filhos, que são Zirele, ou seja, Jezreel, Lo-Ruhamá, ou seja, Lo-Amá, e Lo-Amir. Todos esses personagens, eles são identificados pelos seus nomes. Primeiro, quando Deus ordenou tomar Gomer como esposa, o verbo lacar, ainda possa haver ou ter a intenção, ou seja, Gomer ainda não tivesse se prostituído. Entretanto, Deus sabia de antemão que ela seria uma prostituta. Ou seja, a expressão mulher de prostituição aponta para a presciência de Deus, de que Deus, ou seja, Deus sabia de antemão que Gomer seria prostituta e acabaria sendo fiel ao seu marido. E isto é semelhante em Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e o chamou de homem valente. Como? Se Gideão não teria lutado, não teria lutado sequer uma batalha, não teria enfrentado sequer uma guerra, mas Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, já tinha conhecimento de que Gideão seria homem valente e que se tornaria um grande líder em Israel. Do mesmo modo que Deus de antemão preveu a valentia de Gideão sem sequer ter enfrentado uma guerra, ele também previu a prostituição futura de Gomer, porque Deus queria ilustrar a própria infidelidade de Israel para com Deus.
Deus queria mostrar isso. Outra coisa. Segundo, o texto de Oséias, ele não desconhece a prostituição como pecado. 1 Coríntios 6,16 também fala. Que é o verbo kolaiomai, que significa unir-se no sentido de casar, certo? De fato, a prostituição era uma forte condenação, tanto física quanto espiritual. Oséias 4, versículo 11 a 19. Isso não apenas não viola o compromisso do casamento, mas o valoriza. Terceira, Oséias, quando recebeu a ordem de Deus para tomar Gomer como esposa, e não para se juntar a ela para fornicação ou prostituição. Terceiro, ou seja, quarto, o mandamento de Levítico 21, versículo 7, versículo 14, Ezequiel 44, 21 e 22, que fala em proibir o casamento de prostituta, ele se refere somente aos sacerdotes. Ou seja, o casamento de um homem com uma prostituta era proibido somente aos sacerdotes levitas, e não a todos. Em canto nenhum da Bíblia mostra que Oséias era sacerdote levita, mas que Oséias era um profeta. Então, esse texto de proibir o casamento de um homem com uma prostituta não se aplica a Oséias. Vocês já repararam que Salmo, um dos servos de Josué, após a derrubada do muro de Jericó, após a destruição da cidade de Jericó, Salmo, ele casou com a prostituta Raabe. E dessa genealogia surgiu o Cristo, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo veio da genealogia de Salmo com Raabe. Outra, já pararam para perceber, para analisar que Ruth, a conselho da sua sogra Noemi, ela se banhou, se embelezou, descobriu o pé de Boaz, deitou-se ao lado, e pela manhã foi que Boaz descobriu, e que depois desse relacionamento foi que Boaz casou com ela. Vocês já pararam também para perceber que Tamar, ela tirou seus trajes de viuvez, se transformou numa prostituta, foi para o caminho à espera do seu sogro Judá, teve relações sexuais com ele, e desse casamento, desse filho, também veio a descendência de Cristo. Vocês já pararam para perceber que Betseba ou Betsabá, esposa de Urias, general do exército do rei Davi, que quando Davi a viu se banhando ou se lavando naquela área ali que dava visão ao palácio do rei, e que ele procurou saber quem era aquela mulher, e ficou claro que ele sabia que ela era casada, mesmo assim ele mandou que a levasse até os seus aposentos e teve relações sexuais com ele. Embora o filho desse relacionamento de adultério, ele morresse, mas após ele estar com ela, tiveram outro filho por nome de Salomão, do qual também surgiu Cristo. E todas essas mulheres, elas foram respeitadas. Então, por que somente Gomer com Oséias não teria sido respeitado? Porque Gomer, quando casou com Oséias, era uma virgem pura.
após o casamento foi que ela se tornou uma prostituta, porque Deus queria, como eu já falei, mostrar a infidelidade do seu povo. Porque lá em Isaías capítulo 54, versículo em diante, Deus disse: Eu sou o teu marido. Deus é o esposo da nação de Israel, figuradamente. Então a nação de Israel, ela se prostituiu com outros deuses. Ela abandonou o verdadeiro Deus e começou a seguir outros deuses. Então nós vemos que até Oséias 2:13 diz que ele o abandonou e seguiu os seus namorados. Então, nada mais é a ilustração da infidelidade com o povo de Deus. Mas o casamento de Oséias foi literal. Aconteceu o casamento de Oséias. Oséias casou-se com Gomer. Não foi alegórico, não foi um sonho, não foi uma visão. Foi um casamento literal. Última questão. Finalmente, o mandamento de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz que nós não devemos unirmos a uma prostituta. Isso não está proibindo o casamento de um homem com uma mulher, que ela fosse ou que se tornaria prostituta. Não, muito pelo contrário. 1 Coríntios 6,16 está falando daquelas pessoas que tiveram relacionamento sexual fora do casamento. Não está proibindo que um homem de Deus ele venha casar com uma ex-prostituta arrependida, convertida, a ter uma união com ela. E nem tampouco está proibindo a casar com uma pessoa que futuramente vai trair o seu marido. Porque quando ele casa, sendo ela prostituta arrependida e deixou essa função, ela está pura novamente. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele, além de nos perdoar, ele nos purifica de todo pecado. Então, uma pessoa sendo prostituta, se arrepende, deixa essa arte de prostituir-se, ela, quando se entrega ao Senhor Jesus Cristo, dedica a sua vida à obra de Cristo, ela está pura novamente. E quando uma pessoa também casa pura, virgem, sem nunca ter constituído qualquer ato de prostituição, ela também está pura. Porém, o futuro, se ela querer ser infiel ao seu marido, aí é outra coisa. Então, o casamento de Oséias com Gomer, ele foi literal. Ou seja, Oséias realmente foi, pegou a sua esposa, casou-se com ela e teve filhos. Esse versículo de 1 Coríntios 6,16, como eu já falei, diz respeito às pessoas que mantêm ou que está querendo ter relações sexuais fora do casamento. Ou seja, são fornicações. Mas Oséias, em canto nenhum da Bíblia, mostra que ele teve algum tipo de relação sexual fora do casamento. Nunca. Oséias nunca teve nenhum ato de fornicação antes de casar. E depois do casamento não existe mais fornicação, porque ele tem todo o direito e dever de unir-se à sua esposa em todo tipo de relacionamento. Amém? Então, que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando, para que a gente possa entender. Mais uma vez eu peço aos irmãos, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar o meu trabalho. Não somente visualizem esse vídeo, mas dê um joinha, dê um like, para que veja que outras pessoas estão gostando. Também, se vocês não achar legal, se quiser, pode também fazer o contrário. Vocês estão aí para analisar, certo? O conteúdo. Aceito as críticas. Qualquer coisa, pergunte em algum comentário, faça comentário, tá certo? E eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar mais uma vez, graças ao meu bom Deus, ao nosso fiel Redentor, que estamos mais uma vez
postando esse áudio para a glória do Senhor. Amém?